Foi por causa dessa pergunta que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu tenho certeza que algumas pessoas ficam com esse questionamento, ficam até com certo medo quando vêm estudantes que recém estão ingressando na faculdade, nas unidades de saúde, e ficam perguntando o que essa pessoa vai fazer comigo? Ela vai me matar? Ela vai me furar? Ela vai me atender? O que tá acontecendo? Oiê, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Manete, sou estudante de medicina, atualmente estou indo pro segundo semestre. No vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês como funcionam as visitas dos ingressantes de medicina, dos estudantes do ciclo básico nas unidades de saúde, que são as UBSs, as UPAs, são os famosos postinhos, né? Contar um pouquinho como foi a minha experiência e o que a gente realmente faz lá dentro nos primeiros semestres, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. Mas antes de começar, quero pedir para que vocês se inscrevam no canal para nos ajudar a bater a meta de 500 inscritos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro, quero acalmar vocês que nos primeiros semestres a gente não atende. A gente simplesmente acompanha as consultas, tanto de clínico geral, como de ginecologista, como de obstetra, quanto de pediatra. A gente vai nessas unidades de saúde e a gente acompanha, a gente faz rotações. No primeiro semestre, a gente fez rotações em que a gente ia toda semana em alguma unidade, fez 2 visitas, cada unidade de saúde diferente. Como, por exemplo, a gente fez uma semana indo na UPA, uma semana indo na USF, uma semana indo no CR4, que é a unidade de reabilitação. E aí, depois de passar uma vez em cada um desses lugares, a gente passou mais uma vez depois, na mesma ordem. E aí, na segunda vez, a gente já estava muito mais acostumado com o lugar, muito mais ambientado. Na segunda vez, já parecia que a gente já conhecia tudo, foi muito legal. A gente vai simplesmente para acompanhar as consultas, entender como funciona o ritmo das unidades, entender como é que funciona a triagem, entender como é que os médicos abordam os pacientes. A gente se divide, né, nas salas de atendimento, geralmente são de 2 a 3 pessoas, acompanhando as consultas. Quando o paciente entra na sala, o médico pergunta se tá tudo bem a gente acompanhar. A maioria sempre aceita. E a gente fica acompanhando a consulta. Geralmente o médico pede pra gente chamar os pacientes. Depois que o paciente sai da sala, ele nos explica o caso, nos explica por que ele indicou tal medicamento, indicou tal exame. E a gente fica lá mais assistindo passivamente. Eu geralmente gosto de fazer bastante perguntas depois que os pacientes saem. Acredito que conforme forem passando os semestres, a gente vai ter mais contato. Depois do ciclo básico, a gente vai começar a atender os pacientes com supervisão dos professores. É uma parte que eu tô bem ansiosa. Mas agora, no início, a gente só acompanha, a gente só assiste. Vai aparecendo mesmo. Nos próximos semestres, ao invés dessa única visita semanal, que a gente ficava mais ou menos umas 2, 3 horas por semana só acompanhando cada um desses lugares, a gente vai passar, se eu não me engano, um semestre inteiro em cada uma dessas unidades, acompanhando a realidade daquela população, daquele bairro. Mas dizer pra vocês que nos primeiros semestres realmente um acompanhamento mais passivo, que a gente não vai estar colocando a vida de ninguém em risco. Vou falar pra vocês como é que foi minha experiência nessas unidades e que eu mais gostei. Começando pela UPA, que foi o meu lugar favorito, foi o que mais me chamou atenção. Foi o lugar que eu mais gostei de visitar e que eu mais tô ansiosa pra visitar, porque realmente foi o lugar onde eu tive mais experiências. O que eu gostei foi a UBS, o SF, e eu já vou explicar pra vocês por quê. O que eu achei mais interessante da UPA é que geralmente tinha uns casos mais legais, que eram um pouquinho mais graves. Então a gente acompanhou, além da triagem, a gente acompanhou pacientes que tinham sido picados por várias abelhas e tava tendo uma reação alérgica. A gente acompanhou pacientes que estavam com febre alta ou chegando muito mal. A gente acompanhou uma paciente que estava com paralisia de Bell, que estava paralisando só um lado da face dela, o que já é algo bem diferente para quem está recém-ingressando na faculdade. Eu também já acompanhei paciente que estava com perfuração no tímpano. Acompanhei também... isso aí eu me joguei, que foi tipo assim, a gente tava acompanhando os médicos e tal, e aí a médica falou, quem é que quer assistir a retirada de um cisto? E eu já gritei, tipo, na frente, eu quero. E aí eu fui, foi mais uma colega minha, e eu já mostrei prontidão que eu queria acompanhar. E foi muito legal a experiência de assistir, porque foi um procedimento pequeno, mas já cirúrgico, então foi muito legal de ver também na UPA, que foi um cisto de Bartholin, tava muito inchado, então a gente assistiu a retirada do cisto, o que foi muito legal, foi a parte que eu mais gostei e me fez ver que eu vou adorar ver procedimentos cirúrgicos de perto. Então todas essas experiências me fizeram amar realmente a UPA, eu acho que é o lugar que eu mais vou gostar de passar, tô louca pra voltar lá. Agora em relação ao UBS, ao SF e essas unidades mais básicas de saúde com coisas menos graves, a maioria das coisas que a gente viu lá foram pacientes que estavam indo ou para renovar a receita ou para pedir teste de Covid, o que já não estavam dando mais por causa da nova atualização da lei. Não estão dando mais teste de Covid para quem teve contato ou quem tá com suspeita. A gente também teve contato com muitos pacientes que
tiveram contato com pessoas da Covid ou que suspeitavam que estavam com Covid e não saíram de lá com o teste, porque não estão realizando mais, os pacientes saíram muito chateados. Mas geralmente era gripe, ou idosos indo reclamar da família, ou indo renovar a receita. Não que isso não seja uma parte importante do SUS, só não é uma parte tão interessante, por isso que eu gostei muito mais da UPA, porque parecem casos mais graves, mas não quer dizer que a UBS e a USF não seja importante. A UBS, USF, essas coisas todas, as pessoas geralmente costumam chamar de postinhos, mas lá na universidade a gente aprendeu que a UPA é a unidade de pronto atendimento, que são para os casos mais graves. O UBS é a unidade básica de saúde, onde as pessoas vão com problemas mais básicos, geralmente em médicos que são generalistas. Também visitei o Centro de Reabilitação CER4, eu tô lendo aqui pra ficar mais direitinho, que é o Centro de Reabilitação do SUS em Novo Hamburgo. Realmente foi muito surpreendente a questão da estrutura e da organização, parece até uma clínica particular. Referência porque ele é o único do Rio Grande do Sul que ele atende as 4 áreas de reabilitação. Tem vários centros de reabilitação no Rio Grande do Sul que atendem várias áreas separadas, mas esse é o único do Rio Grande do Sul que atende as 4 áreas, que é a reabilitação ortopédica, neurológica, respiratória e lesões desportivas. Tem uma ampla equipe multiprofissional. Eles atendem o paciente com muito cuidado, tem vários pacientes que são PCD que são atendidos lá, e eles dão um aparelho de ouvido de forma gratuita. Eles têm um sapateiro lá, que não é por parte do governo, que é por alguém que ajuda a nutrir esse projeto, que ele faz sapatos ortopédicos que são bem caros, tipo 10, 15 mil, e não ocorre com a ajuda do governo, é uma ação filantrópica do pessoal do hospital, e com isso eles dão sapatos ortopédicos para a população mais carente, que precisa de um sapato diferente, ou da altura, ou do formato. Então eu achei isso fantástico de funcionar de forma gratuita, porque seria um serviço muito caro. Na universidade que eu estudo também tem o CIES, que é o Centro Integrado de Especialidades em Saúde, que é o CIES da Fevale, que fica na frente do campus, onde a gente tem as aulas, e ali a gente acompanha consultas, dá atendimento para toda a população da cidade, é muito legal. E é uma unidade da própria faculdade, outra coisa que eu acho legal de ter esse contato, porque fica uma coisa mais acessível, mas os outros lugares, como as UBSs, as UPAs, que não são especificamente da Fevale, todos foram muito acolhedores e trataram a gente muito bem. Espero que esse vídeo tenha sanado as curiosidades de vocês sobre as diferenças das unidades de saúde e que não tenha acalmado um pouquinho para não se apavorarem, que a gente não atende ninguém no primeiro semestre, que a gente não faz nenhum procedimento invasivo no primeiro semestre, que estão todos seguros e a gente está só assistindo. Agradeço quem assistiu até aqui. Se tu puder, te inscreve no canal para me ajudar a manter essa constância, continuar gravando vídeos, porque a rotina de estudante é bem corrida, dá bater a meta de 500 inscritos. Eu vou ficar muito grata. Se tu tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre as UPAs, as USFs, os procedimentos, as coisas que a gente pode assistir e as coisas que a gente pode acompanhar no primeiro semestre, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo!